Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos dar início ao evento de valorização e importância da indicação geográfica no Estado de São Paulo. Convidamos para compor a mesa diretora o deputado estadual Danilo Campetti. Samir Nakad, diretor da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Nelson Hervey Costa, superintendente do Sebrae São Paulo. Francisco José Mitidieri, coordenador do Fórum Estadual das Indicações Geográficas e Marcas Coletivas. Camila Chaves Santos, coordenadora de Relações Institucionais do INPE. Dr. Moacir Miguel de Oliveira, advogado do Departamento Jurídico do SINB, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui. Rogério Ruschel, jornalista e especialista em marketing territorial. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Mas no futuro e glória no passado.
prova forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos a presença de Marcela Moro, secretária do Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, Renê Tomaceto, presidente da Associação Agrícola de Jundiaí, Miriam Oliveira, diretora de Turismo de Jundiaí, Henrique Antônio Leite Galuti, presidente do Conselho do Café da Região Mogianiana de Pinhal, José Carlos Brigagão, presidente Sindifranca, conselheiro da Bicalçados, diretor da Fiesp, conselheiro do Senai São Paulo e primeiro secretário do Instituto da Cidade do Calçado. Sérgio Pompermayer, diretor de Agronomia da cidade de Jundiaí. Silvia Mestriner, presidente executiva do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui. Flávia Lancha, diretora da Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana. Valdir Duarte, presidente da Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama. Adalton Ozaki, pró-reitor de pesquisas do Instituto Federal de São Paulo. Silvério Crestana, assessor parlamentar, representando o deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Alesp. Dr. Vladimir Belisário Júnior, assessor parlamentar, representando a deputada delegada Graciela, e Eduardo Antônio Modena, ex-reitor do Instituto Federal de São Paulo. Com a palavra, o deputado estadual Danilo Campetti. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença, a ilustre presença de todos os senhores e senhoras aqui. Desejar que a gente faça um excelente evento. Começo os cumprimentos pela mesa, cumprimentando meu amigo Nelson Hervey Costa, que é o superintendente do SEBRAE, Dr. Samir Nakad, que é o diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. Também cumprimentar o Dr. Moacir Miguel de Oliveira, que é advogado do Departamento Jurídico do SINB, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, a doutora Camila Chaves Santos, coordenadora de Relações Institucionais do INPE, Dr. Francisco José Mitidieri, coordenador do Fórum das Indicações Geográficas, e o professor Rogério Ruschel, que é jornalista e especialista em marketing territorial. Hoje vamos abordar um tema que vai ao encontro do que nós queremos para o nosso Estado. Desenvolvimento para garantir o seu futuro. Eu trabalho para isso aqui na Lesp, o nosso governador Tarcísio de Freitas também acredita incessantemente nesse propósito. Um grande exemplo do seu esforço é o Programa São Paulo na Direção Certa, um plano que reúne ações voltadas à modernização da gestão estadual e que já vem apresentando excelentes resultados, como o aumento da confiança no setor privado, fazendo a economia do Estado crescer. E observe, em 2024, o PIB, o Produto Interno Bruto paulista, aumentou 3,5%, 3,5% no acumulado entre janeiro e setembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior, com destaque maior para o agronegócio paulista, que se tornou o maior exportador do Brasil, o maior polo exportador do Brasil em 2024. As indicações geográficas, que é o tema a ser tratado hoje nesse evento, são importantes em todo esse processo porque elas valorizam a produção local, aumentam a competitividade do mercado nacional e internacional, estimulam o turismo e geram empregos. Desejo aos presentes que aproveitem o conhecimento que será compartilhado hoje, inclusive a proposta de lei que pede apoio
as indicações geográficas do Estado de São Paulo. Da minha parte, o projeto será recebido nessa casa e analisado, seguindo todos os ritos legais e as etapas de tramitação para que cumpra seu objetivo e possa contribuir com o desenvolvimento do Estado. Afinal, todos nós queremos o progresso de São Paulo agora e para o futuro. Tenham todos um excelente evento. Agradecemos as palavras do deputado Danilo Campetti. Convido para fazer uso da palavra Camila Chaves Santos, coordenadora de Relações Institucionais do INPE. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria primeiro agradecer, em nome do NPI, o convite para participar desse evento no dia de hoje. Parabenizar o SIMB pela organização do evento e ao senhor deputado Danilo Campetti pela possibilidade dessa agenda, para falarmos um pouco da importância das indicações geográficas aqui nessa Assembleia Legislativa de São Paulo. Brevemente, eu só vou falar um pouquinho da importância do tema das indicações geográficas, tanto para o Estado de São Paulo quanto para o país. Né? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, ele é o órgão responsável pela concessão dos direitos de indicações geográficas no Brasil, né? E, através do nosso trabalho, que não é simplesmente o exame dessas solicitações, quando elas são depositadas, mas também ações de disseminação e promoção da propriedade industrial junto às cadeias produtivas, que é um trabalho que é conjunto com os parceiros como SEBRAE, institutos federais e fóruns estaduais de indicações geográficas que temos ao longo do país, inclusive o nosso Fórum Paulista de IG, né, na qual fazemos parte. E que nós observamos que, com esse trabalho, nós temos um aumento crescente do depósito de concessões de IG em todo o Brasil. Hoje temos 132 indicações brasileiras, indicações geográficas brasileiras concedidas. Uma foi feita hoje, inclusive, a publicação da concessão, é uma do Ceará. E 8 delas são aqui de São Paulo, que estão representadas por diversos senhores aqui. Né? E, além disso, nós temos várias outras em potencial de reconhecimento que estão sendo mapeadas e trabalhadas por toda essa equipe. Né? Ela é um ativo importante que distingue a origem geográfica de um produto e de um serviço e traz o reconhecimento para aquela região. E aí, como vantagem, nós podemos dizer que tem o reconhecimento de citar a questão de exclusividade, diferenciação e valorização daquele produto no mercado, bem como a segurança jurídica. Né? E tem um potencial muito grande no turismo, na cultura e no atrativo da região. No entanto, apesar de todo esse trabalho que a gente tem feito, o que a gente tem percebido é uma dificuldade das indicações geográficas reconhecidas no processo de pós-concessão. E, por isso, nós estamos aqui para debater um pouco sobre o tema. O que a gente percebe, a gente do INPI conversando com várias pessoas, e eu acredito que vários atores, é a pergunta que se faz. Quando eu recebo o meu certificado, como eu vou associar essa indicação geográfica à agregação de valor de um produto e ao conhecimento do público consumidor? Né? Como isso pode ser feito? Então, assim, observamos um baixo conhecimento do consumidor em relação às indicações geográficas no mercado, a falta de programas de apoio e incentivo para as indicações geográficas já reconhecidas. E, com isso, acreditamos que podemos pautar, né, como propostas para a gente pensar as necessidades de ações de marketing estruturais para reconhecimento desses selos de IG nos produtos pelo consumidor, pelo público consumidor, o apoio à inserção dessas IGs em mercados competitivos fora da região demarcada, porque aquela região as pessoas já conhecem, mas fora dali, né, não necessariamente ela é tão conhecida como deveria, e a necessidade de programas específicos para a promoção regional, com ações efetivas para incentivo no desenvolvimento regional, turístico, cultural da região com indicação geográfica. Tá? Para que isso? Isso é importante para a IG não se tornar apenas um certificado, um papel que a pessoa receba, e sim agregar um valor aos produtos, às cadeias produtivas, e ser um fator que realmente contribua para o desenvolvimento econômico da região. E, com isso, eu acredito que o debate de hoje ele é muito importante, por isso agradeço novamente o desafio e a chamada de vocês, e desejo um bom evento a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Convido para fazer uso da palavra Samir Nakad, diretor da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa noite a todos.
Eu peço licença do nosso deputado Danilo Campetti para cumprimentar essa mesa em especial e também peço licença ao nosso baluarte José Carlos Brigagão, representando o Sindicato de Franca e o primeiro dos IGs que nós tivemos conhecimento no setor calçadista, para cumprimentar todos vocês aqui presentes. Eu vou ler um texto, e é o seguinte. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Fiesp, é com grande honra e profundo sentimento de responsabilidade que venho a essa tribuna para falar sobre um tema que carrego com muito apreço, o valor e a importância das indicações geográficas, IGs, para o desenvolvimento regional e para a valorização dos nossos territórios. Em especial, quero destacar a experiência vivida em Birigui, onde tive a oportunidade de acompanhar desde os primeiros passos o processo que resultou na certificação da indicação de procedência do calçado infantil, um verdadeiro marco para a nossa cidade, para o nosso setor e para o Estado de São Paulo. As indicações geográficas são muito mais do que um selo. Elas representam a identidade de um povo, a tradição de um ofício e a excelência de um produto. São o reconhecimento de que o saber fazer local é um diferencial competitivo e uma fonte de orgulho para toda a comunidade. Na Europa e em muitas outras regiões do mundo, as IGs são ferramentas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Elas fomentam a economia, o turismo, a cultura e o empreendedorismo, gerando empregos e fortalecendo o sentimento de pertencimento. No Brasil, seguimos nessa jornada. Ainda que com passos tímidos, estamos construindo uma trilha sólida. E o Estado de São Paulo, com suas 8 certificações já concedidas e outras em andamento, se destaca por sua diversidade, competência e capacidade de inovação. Mas é preciso ir além. Precisamos que nossas IGs paulistas sejam reconhecidas como políticas públicas. Brigagão, segundo as suas palavras, ser reconhecida como políticas públicas. Estratégicas, com ações de fomento, incentivo e valorização, para que possamos dar visibilidade à força dos nossos produtos, das nossas cadeias produtivas e dos nossos territórios. Estar hoje nesta casa, ao lado de representantes de todas as IGs paulistas, ou grande parte delas, é motivo de celebração, mas também de compromisso. Que esse encontro seja um ponto de partida para as ações conjuntas que promovam ainda mais desenvolvimento e reconhecimento para o nosso Estado. Parabéns aos que acreditam, promovem e defendem a causa das indicações geográficas. Tem uma frase aqui de encerramento, mas eu vou deixar para fazer ao final. Eu quero pedir a licença de vocês todos, porque para mim é uma grande honra verdadeiramente estar nessa casa, nesse salão, e poder dizer um pouquinho da experiência de Birigui, sim, mas também da experiência da indústria paulista e da minha experiência pessoal. E eu gostaria de compartilhar e me servir do ouvido de vocês por alguns instantes. Dizer para vocês que indicação geográfica é uma grande honra para mim, que sou industrial há 42 anos. Eu não nasci dentro de uma indústria, mas me lembro da primeira indústria do meu pai aos meus 3 anos de idade. Ele fabricava cinto de corvim.
aqui em São Paulo. E a minha vida toda foi dentro da indústria. E eu aprendi a amar a indústria. Fui da indústria de meias, que meu pai teve por muitos anos. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria de confecção e em 1983 eu comecei a minha própria indústria. Essa indústria, apesar de ter começado, ela já tem 46 anos. Ela já existia, era bem incipiente na época, e hoje é a indústria mais antiga de calçados em funcionamento em Birigui, com o mesmo CNPJ, mantemos o mesmo quadro calçadista, o mesmo quadro societário para a indústria calçadista, mas eu quero dizer para vocês que o primeiro elemento que precisa absorver a importância da IG é o fabricante. Porque hoje o fabricante, eu costumo brincar, está com o moral mais baixo do que barriga de cobra. É engraçado, mas é realidade. E eu queria dizer para vocês o seguinte, à medida que a gente tem oportunidade de se apegar em algo que nos faz pensar maior, mais longe, nos dá honra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o calçado em especial, eu sou fabricante de calçados há 33 anos, tá? É a mesma empresa, eu comecei fabricando confecção e migrei aos poucos para o calçado, e hoje, há 33 anos, eu fabrico só calçado. E à medida que a gente calça os pés, no nosso caso, de uma criança, mas naturalmente nós adultos também amamos calçar sapatos. Não há quem não goste de um belo sapato, um sapato bonito, um sapato confortável, todos nós amamos isso. Mas à medida que nós fazemos esses calçados para as crianças, sabemos que vamos proteger os pés delas, que as mães vão ficar tranquilas porque eles não vão pisar em nada que machuque, que o sapato não vai fazer mal aos pés das crianças e que elas vão ficar mais lindas do que já são. Vocês não imaginam isso, quanto isso enche o nosso coração de orgulho. E eu posso dizer para vocês que esses IGs é muito interessante para que a gente possa mostrar a toda comunidade de compradores, de clientes, mas para nós, principalmente, é algo sem igual. Então, dizer para vocês dessa experiência. O dia que eu conheci o IG de Franca, eu tive a oportunidade de se apresentar no nosso sindicato e eu fiquei com uma inveja, se é que existe inveja santa ou branca, mas eu fiquei com uma inveja de vocês porque vocês tinham lá o IG de Franca. Eu falei, puxa vida, Franca é a cidade mais famosa fabricante de calçado no estado de São Paulo e ainda consegue isso? Meu Deus do céu, quando que a gente vai conseguir? E o dia que eu tive a oportunidade, através de uma professora do Instituto Federal, de ser procurado para que a gente pudesse tentar instalar em Birigui o IG do calçado infantil de Birigui, eu falei, gente, eu tenho que dar minha vida por isso. Porque a verdade é o seguinte, tem muita gente que fala que as indústrias virou um negócio que qualquer um faz em qualquer lugar. Mas o calçado feito na minha cidade, com o meu esforço, com tudo aquilo que o público de Birigui, trabalhador de Birigui, se dedica a fazer o melhor calçado, aliás, tem aqui o nosso antigo prefeito, está aqui conosco, fabrica produtos que também servem ao calçado, tá certo? E como ele, inúmeras indústrias. Então, Birigui orbita no calçado infantil. E isso é algo muito relevante para a gente. A gente gera emprego, gera bem-estar. Dentro das nossas empresas, os nossos colaboradores se casam. Desses casamentos vem filhos, vem educação, vem o nosso SESI, que é tremendo na nossa cidade, o nosso SENAI, que dá formação, junto com todas as outras escolas. Quer dizer, gente, é claro que eu estou falando do calçado e vocês vão falar de cada um dos seus setores e cada um vai se orgulhar do seu setor. Mas eu posso dizer para você que nada enche tanto de orgulho a gente como fazer parte de alguma coisa como a fabricação desse calçado. Então, muitíssimo obrigado por emprestarem o ouvido de vocês. Eu estou muito orgulhoso, não sei quantas vezes na vida vou ter oportunidade ainda de falar como estou falando a vocês, mas hoje eu não queria perdê-la.
49 anos praticamente de trabalho, e essa oportunidade de vir nessa casa aqui e poder dizer isso para mim é muito bom. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e traga a alegria que eu estou tendo para cada um de vocês também. Obrigado. Obrigada, Samir. Convido Francisco José Mitidieri para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer ao deputado Danilo Campetti pela abertura, pela possibilidade da gente poder ter essa noite. E a Sílvia, do SIMB, que nos trouxe também essa proposta, essa ideia da gente reunir. E, na verdade, conversava agora há pouco com alguns dos colegas, a gente poderia fazer aqui uma Assembleia Geral Ordinária do Fórum Paulista de Indicações Geográficas, porque estamos praticamente quase todos aqui, sejam aqueles membros que são membros efetivos, sejam os convidados ad hoc, que está previsto no nosso regimento interno, de maneira que, deputado, essa é uma noite assim, memorável, muito feliz, e pelo que vocês acabaram de ver dos testemunhos, eu nem vou me alongar muito, porque vocês viram aqui o que é pertencimento, o que é uma indicação geográfica, não só um selo, simplesmente um selo que vai na embalagem. Vocês escutaram a Camila falar que nós temos um desafio, vários desafios, mas um deles é fazer com que o consumidor médio saiba identificar um produto que tem o selo, na prateleira, quando ele for comprar o seu produto, o produto que ele escolher, identificar aquele que tem o selo e um similar que está ao lado que não tem o selo de indicação geográfica. E entender o que representa aquele que tem o selo, todo esse trabalho, todo esse pertencimento das pessoas que aprenderam aquilo com seus avós, com seus pais, com seus antepassados, com as pessoas que já viviam naquele lugar, muitas vezes, e transformaram isso num produto ou num serviço que carrega essa carga toda de saber fazer, e, no final, o consumidor, identificando essa diferença, ele pode pagar um preço justo, e esse preço justo certamente valoriza o produto, o trabalho e o território. Mas não só isso, como já foi também comentado, isso tem um impacto muito grande no turismo do território, na paisagem do território, na sustentabilidade, então, nos seus três pilares, né? Seja ele social, por conta da agregação de valor, de uma possível agregação de valor, se a história for bem contada, e se ela chegar em quem tem o poder de compra, que é o consumidor, né? A sustentabilidade, então, econômica, social, pelas pessoas que fazem o produto, e seus funcionários, e toda a cadeia dos atores que estão lá no território, e ambiental, porque, fazendo com qualidade, você economiza recursos territoriais para produzir, né? Então, é assim, nós vimos que, pelos que me antecederam aqui, o resumo do que é, e nós vamos ver muito mais na palestra que vem a seguir, então não vou me alongar sobre isso. O fórum, bom, eu, particularmente, sou do quadro do Ministério da Agricultura, sou auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, e estou coordenador geral do Fórum Paulista de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas. Esse fórum ele começou a ser trabalhado, teve uma articulação em 2019, antes da pandemia, e durante a pandemia nós consolidamos as nossas reuniões, fizemos as nossas assembleias gerais, todas elas virtuais. O professor Adalto, do Instituto Federal, está aqui, foi um dos que articulou, teve um papel importantíssimo na articulação, naquele momento, na hora de montar, de falar com as pessoas, de integrar todo mundo. Outros colegas que estão aqui também, que fazem parte, eu não vou nominar todos os membros, nem os membros efetivos e nem os ad hoc, porque são muitas pessoas que colaboram e que gostam do que fazem e enxergam isso tudo que o colega Samir comentou agora há pouco, a possibilidade de desenvolvimento territorial. Então, essa oportunidade é única,
Eu acho que a Camila também comentou, deputado, que a nossa expectativa aqui é sensibilizar o Poder Legislativo no sentido de a gente, no futuro, ter uma política pública estadual para esse ativo de propriedade intelectual que são as indicações geográficas. Para finalizar, rapidamente, para provocá-los, eu fiz isso na última Assembleia Geral, que foi em Franca. Nós fomos lá recebidos pelo Café da região de Franca e recebidos pelo Calçados de Franca. O Zé Carlos foi o nosso anfitrião, fizemos lá no sindicato. A Assembleia foi muito boa e muito produtiva. E eu fiz essa menção e vou fazer novamente, porque eu acho que ela é tão profunda e ela vai ao encontro daquilo que nós falamos e daquilo que vai ser ainda conversado ao longo dessa noite. São 10 questões que foram colocadas pela doutora engenheira agrônoma, colega minha, colega de vários nossos, né, de engenheiros agrônomos de formação, Ana Soeiro, que, infelizmente, faleceu o mês passado. Ela é uma portuguesa que morava numa cidade próxima a Portugal e foi consultora da União Europeia para a construção da legislação das indicações geográficas na União Europeia, a anterior e a atual, que foi publicada em dezembro de 2024. E ela, recentemente, antes do seu falecimento, é uma grande perda para o mundo das indicações geográficas, a contribuição dela sempre foi muito grande, e ela deixou isso escrito, e eu vou replicar para vocês, porque eu acho que vale a pena a gente ter isso na cabeça toda vez que for falar e pensar estratégias e estrategicamente as indicações geográficas. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a importância das IGs no âmbito das associações de produtores? Associações ou sindicatos, né, os gestores do selo da IG. Qual é a importância que eles dão para eles mesmos? Né? Qual é a estratégia para o desenvolvimento das indicações geográficas enquanto pilares de desenvolvimento rural ou territorial, na sustentabilidade e na coesão do território? Temos que pensar, né, que estratégia a gente está fazendo e deve fazer e deverá fazer. Quais os desafios e necessidades que o setor das indicações geográficas tem? Nós já falamos vários aqui. Né? Que importância têm as indicações geográficas no meio acadêmico, dedicado ao setor de agricultura, floresta, pesca, alimentação e manufaturados e serviços? Então, a academia está aqui representada. Nós temos a Exalc, que está aqui conosco, temos o Instituto Federal, não sei se tem outra academia também, mas, enfim, a academia tem um papel importantíssimo para prover conhecimento para esse tipo para essas estratégias, né? Como a academia prepara os profissionais para esse setor? Isso está na grade dos alunos, dos cursos de sociologia, de economia, de administração? Quanto está na grade? Até que ponto ele está na grade? Como podem as associações de produtores apoiar o desenvolvimento dos serviços turísticos? E aí entra a questão do turismo na geografia abrangida por um território de uma indicação geográfica. Com que apoios técnicos e financeiros as indicações geográficas podem contar? Temos que pensar. Né? Quais as parcerias que se antevêm como possíveis? Aqui nós já estamos vendo várias parcerias, né, que se antevêm como possíveis. Que importância tem a estratégia do turismo no Brasil, né, para a promoção das indicações geográficas? Como é que está a articulação nossa com as secretarias, os ministérios de turismo? Né? Foi comentado aqui na abertura a questão da importância que as indicações geográficas têm para o turismo na Europa, em particular, e na Itália, por exemplo. Eles têm um orçamento próprio para trabalhar. É interessante que, nos cardápios dos restaurantes na Itália, você olha e escolhe o prato que você vai comer, e ali tem ou o queijo, ou a carne, e DOP, Denominazione di Origine Protetta, na frente daquilo que tem o selo da indicação geográfica. Então, o consumidor já começa a se transportar, e aí eu digo, e eu vou finalizar, dizendo o seguinte: você imagina sentar à mesa de férias com a sua família, e você está de férias, com o espírito, né, aflorado, com a sensibilidade aflorada, dinheiro no bolso,
trabalhou o ano inteiro, e agora você vai aproveitar um pouco para descansar a cabeça. Você leva a sua família, senta à mesa num restaurante, e esse restaurante ele tem uma toalha com bordado de filó de Maceió, que tem uma indicação geográfica. Em cima desse bordado, ele tem umas cerâmicas de Porto Ferreira, pratos, talher, né, os pratos e aquelas partes que compõem o talher. E no prato que ele vai comer, tem produtos, ingredientes, preparações feitas com produtos que vêm de indicação geográfica. E o sommelier, o garçom, ele começa a contar a história de cada um desses produtos com indicação geográfica para aquelas pessoas que estão ali, para os turistas que estão ali. E os turistas começam a se transportar na viagem de turismo da mesa para os territórios. Ele vai para Maceió, ele vai para um território onde tem uma cerâmica, ele vai para um território onde tem um calçado, que eventualmente o sommelier está usando. Então, vejam até que pontos, impactos podem proliferar e produzir benefícios, né? Então, e, logicamente, os cafés com indicação geográfica. Então, com isso, meus amigos, eu agradeço imensamente, é uma oportunidade única, estou muito feliz de estar aqui com vocês e com vocês, todos que fazem parte do fórum, que me permitem ser só um porta-voz, porque cada um de vocês, dos colegas que têm participado das assembleias, podem falar a mesma coisa que eu, porque a gente talvez comunguem dos mesmos anseios, da mesma visão e da mesma visão e missão que o Fórum tem. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Francisco. Convido agora Nelson Harvey Costa, superintendente do SEBRAE São Paulo, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Boa noite, Nelson. Queria aqui, em primeiro lugar, saudar esse grande defensor do empreendedorismo, amigo, deputado Danilo Campetti, uma honra para o SEBRAE estar aqui hoje. Em seu nome também saudar todas as autoridades aqui da mesa, permito fazer só 2 exceções, saudar a Silvia Mestrini, nossa presidente executiva dos nossos sindicatos da indústria de calçado e vestuário de Birigui, e a Camila Chaves dos Santos, coordenadora do INPE, em nome de quem saúdo todas as mulheres aqui presentes. Também saudar a equipe do SEBRAE, que está aqui presente, agradecer o Guilherme Quesso da Comunicação, o Fábio Bonassi, nosso coordenador, a Flávia e a Tânia. Dizer que, para nós, é uma satisfação imensa estar aqui numa mesa tão importante, tão reputativa. Deputado Campetti, está de parabéns em trazer essa discussão, junto com o SIMB, para a gente realmente potencializar as indicações geográficas. Essa não é uma ação do SEBRAE, é uma ação do sistema SEBRAE. Então, no Brasil inteiro, diversos SEBRAEs têm apoiado iniciativas para fortalecer as indicações geográficas. Hoje, nós já temos no estado de São Paulo 8, sendo 4 do café, recentemente agora o Vale da Grama, também Pinhal, Altamogiana, Garça, temos Ovo de Jundiaí, os calçados de Franca e Birigui, Porto Ferreira, mas temos mais 10 já protocoladas no NPI, que estão em análise, e dessas 10, 3 também são de café. E a gente também vislumbra um potencial de mais ou menos umas 30 potenciais de no estado de São Paulo. Então, nós temos uma riqueza, um ativo muito relevante e estratégico para as nossas regiões. Como a Camila falou aqui, a gente tem realmente... Na verdade, ela falou minha cola inteira aqui, né? Todos os pontos que eu ia falar, ela comentou, mas a gente tem esse valor importante. Nosso governador Tarcísio, por intermédio do secretário Jorge Lima, construiu, assim, ele revitalizou o programa agora de cadeias produtivas locais de CPLs, uma agenda que já vem aí de 20 anos, e muitas dessas cadeias têm IGs inseridos, então a gente já tem um contexto de fortalecimento dessas ações locais, e a gente potencializar realmente o turismo, o próprio turismo rural. A gente tem uma externalidade muito relevante e muito impactante, que, de alguma forma, os CPL já traziam isso, que é um ganho de governança, que é uma união entre as pessoas que produzem naquela região, naquele território. Esse ganho de governança também é um ganho importante, né, que fortalece a ação cooperada entre empreendedores, em especial a micro e pequena empresa, que são os nossos clientes do SEBRAE, em fortalecimento de um produto que tem a indicação geográfica na construção. A gente também tem esse poder de fortalecer esse ativo no município, no território, na região, dependendo da configuração que se trabalha a indicação geográfica. A gente também, como o Samir falou aqui, uma coisa muito impactante que eu tinha até colocado como uma cola, ele usou uma palavra muito forte, que é o orgulho. Então, a gente também tem um ativo
principalmente aqui aos gestores municipais, de que a gente leve isso às crianças na rede municipal de ensino, para que esse orgulho já aconteça na sua formação escolar, desse ativo que tem no seu município e na sua região. Que a gente trabalhar esse orgulho também para as próximas gerações. Então, a gente tem dentro do sistema SEBRAE esse papel de ser indutor. A gente ajuda os empresários individualmente, a gente já apoiou algumas entidades no processo de protocolo, nas consultorias, porque o processo é demorado, tem um preparo muito grande de estruturação. Recentemente, anteontem, eu estava em Apiaí, e aí eles estavam contando um pouco de um grupo de cerâmica que tem lá, que são 5 municípios, que, assim, a conversa é, só tem aqui dessa forma. Eu falei, opa, aqui tem um ativo gigantesco, vamos trabalhar aqui também. Nem estava aqui nessas 30 potenciais. E a gente tem um grande desafio, que é a partir do momento que a gente... E depois, né, a gente constitui isso, eu acho que esse desafio está, sim, em razão de fomentar o consumidor. Nós temos que ter o consumidor reconhecer. A gente tem que ampliar localmente, porque até mesmo localmente a gente tem um espaço de crescimento, regionalmente, ampliar no nosso estado, e aí a gente trabalhar o estado de São Paulo para consumir e conhecer mais as nossas IGs. Temos também um mercado nacional e um mercado externo. Já são os exemplos, principalmente muito grandes na Europa, quer dizer, tem um mercado também que consome isso e poderá e deverá consumir produtos das nossas IGs aqui brasileiras. Então, acho que a gente tem um desafio de mercado e de consumo, que essa é a grande oportunidade, embora a gente tenha ainda essas 10 em processo e outras 30 potenciais para que a gente consiga, com o exemplo de quem já tem, né, e com todos os atores, a universidade, sindicatos, associações, a própria Fiesp, Maciesp, enfim, o próprio SEBRAE, ajudar essas governanças locais, essas associações e entidades para construir mais IGs. Então, acho que a gente tem realmente uma agenda muito positiva, uma agenda muito relevante para a nossa sociedade e de grande orgulho para o SEBRAE São Paulo. Então, a gente assim, fica muito feliz de poder participar desse espaço para discutir o potencial das IGs e a gente conseguir aí juntos construir uma agenda muito mais positiva, muito mais impactante para a nossa sociedade, valorizando saberes e ativos que são únicos, que são espetaculares, e a gente poder realmente fazer dessas marcas muito mais reconhecidas ao que elas já são. Então, assim, de forma muito rápida, é agradecer realmente o SEBRAE poder participar dessa mesa. Contem com o SEBRAE para a gente poder juntos construir esse trabalho e a gente vai, com certeza, avançar muito. Deputado Danilo Campetti, parabéns por esse espaço, conte conosco, contem com o SEBRAE São Paulo. Muito obrigado. Agradecemos a todos pelo uso da palavra. As indicações geográficas representam muito mais do que um selo de qualidade. Elas são o reconhecimento da tradição, da identidade e do trabalho de comunidades inteiras que, ao longo do tempo, desenvolveram produtos únicos, com características diretamente ligadas ao seu território de origem. Ao valorizarmos as indicações geográficas, estamos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, a preservação da cultura local e o fortalecimento da competitividade dos nossos produtos nos mercados nacional e internacional. Elas geram oportunidades, movimentam a economia, impulsionam o turismo e ajudam a contar a história do nosso Estado através do que produzimos com excelência. Hoje, o Estado de São Paulo conta com 8 indicações geográficas reconhecidas, que refletem toda a diversidade, riqueza e vocação produtiva dos nossos territórios. O calçado infantil de Birigui, a uva Niagara rosada de Jundiaí, o café da região da Garça, o café do Vale da Grama, o café da região de Pinhal, a cerâmica de Porto Ferreira, o calçado masculino de Franca e o café da Alta Mogiana. Cada uma dessas indicações geográficas é um exemplo concreto de como a origem agrega valor e diferenciação, fortalecendo cadeias produtivas e promovendo reconhecimento e visibilidade para o Estado. Por isso, este encontro é um marco importante para ampliar a visibilidade dessas iniciativas e construir juntos políticas públicas que incentivem ainda mais esse modelo de desenvolvimento territorial. Neste momento, convido o Dr. Moacir Miguel de Oliveira, advogado do Departamento Jurídico do SINB, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, para apresentar o projeto de lei de apoio às indicações geográficas do Estado de São Paulo.
Boa noite a todos. Inicialmente, em nome do deputado Danilo Campetti, quero saudar toda a mesa diretora, as autoridades presentes e agradecer, deputado, pela sua atuação em prol do povo de São Paulo. Ao ouvir o povo e trazer a discussão para essa Casa Legislativa, a sua postura honra e dignifica essa Casa Legislativa. Muito obrigado pelo convite. Quero também, em nome do Francisco Mitidieri, nosso coordenador-geral, agradecer a presença de todas as indicações geográficas de São Paulo que aqui estão presentes. E, em nome da minha presidente executiva, Silvia Mestriner, agradecer a honra do convite de estar aqui falando por essas indicações. Bom, senhores, hoje realmente é um dia de festa para nós, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo nos dedica um espaço para que nós possamos discutir algo relacionado ao nosso povo. Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de tradição, nós estamos falando de preservação ambiental, desenvolvimento econômico, turismo, todos esses valores tão caros ao povo paulista nessa Casa Legislativa, que precisa de um projeto de lei para fomentar ainda mais as nossas indicações geográficas. Eu vou fazer uma rápida apresentação, em decorrência do nosso tempo, que é precioso, mas eu agradeço mais uma vez o deputado Danilo Campetti por essa abertura, porque ele nos visitou em Birigui, então o deputado foi conhecer de perto do que se trata a nossa indicação de procedência. E nós, então, eu faço até um agradecimento ao INPI, porque esse projeto de lei surgiu de uma reunião com o INPI. E aí nós tivemos a informação que outros estados da federação já estão com leis estaduais, na verdade, né? E então nós pensamos, São Paulo, que é o coração econômico do nosso país, não pode ficar atrás. Nós precisamos de um projeto de lei para se tornar uma lei estadual, para fomentar e incentivar ainda mais as indicações de procedência. Como foi falado, são 8 indicações em São Paulo, Alta Mogiana, o café, Regional de Pinhal, o café, Regional de Garça, o café também, Calçado de Franca, Porto Ferreira, a porcelana, Calçado Infantil de Birigui, Niagara Rosada de Jundiaí com a uva e o Vale da Grama também com o café. E aqui, senhores, acredito que todos estão familiarizados com o tema, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, eu convido a uma rápida reflexão. Quando eu falo em Champagne, na França, o queijo Parma, na Itália, o vinho do Porto, Portugal, todos aqui reconhecem a força desses produtos. Muitos dos senhores viajaram até a Europa para conhecer esses produtos. Mas nós temos, no Brasil, indicações de procedência tão importantes quanto, e até mais saborosas. Lembrando que o queijo da canastra venceu um concurso da França. Então nós temos aqui um potencial produtivo muito forte. E o que me emociona ao falar desse tema é porque nós estamos falando desde o pequeno produtor, que está numa cooperativa, está numa associação, está num sindicato, até a grande indústria, que com esse selo pensa em exportação, comércio exterior, em internacionalização dos produtos e valorização da produção brasileira. A indicação, portanto, a indicação geográfica tem essa força. Desde o pequeno produtor até a grande indústria se beneficia em decorrência dessa configuração, né, em relação ao povo e em relação à produção, seja ela agrícola, seja ela industrial. Então, a indicação geográfica, de uma forma muito rápida, ela se divide, basicamente, é um reconhecimento, pela nossa legislação, o INPI é o órgão responsável por reconhecer e conceder essa certificação. E o mais importante, nós temos um caderno de especificações técnicas que estabelece os requisitos para aquele produto e nós temos um conselho regulador. E os senhores podem pensar, por que o calçado de Birigui, o calçado de Franca, é um produto tão diferenciado? Porque no nosso caderno está previsto que não pode ter mão de obra infantil, não pode ter depredação ao meio ambiente. Nós precisamos ter a valorização do pequeno produtor, o cumprimento da legislação. Então, o caderno de especificações técnicas assegura essa qualidade e assegura também para o consumidor final um produto diferenciado, com características únicas, originais, muitas vezes. Portanto, as indicações geográficas são uma ferramenta coletiva de valorização de um produto, mas que por trás preserva a história, a cultura, a tradição de um povo.
é um patrimônio imemorial que nós precisamos proteger. Nós temos duas qualificações, né? A indicação de procedência e a denominação de origem. Birigui, por exemplo, o calçado infantil. Nós respiramos o calçado infantil, né? Boa parte do nosso PIB, boa parte da nossa cadeia produtiva, geração de empregos. Nós temos várias gerações que estão construindo calçados, né, há muitos anos. Mas, em alguns casos, na denominação de origem, por exemplo, você não consegue um café se não for naquele território. Aquele sabor, aquela textura, depende do clima, depende do solo, depende da vegetação, e isso faz com que o turismo seja incentivado. As pessoas, então, vão até aquela localidade para conhecer esses produtos diferenciados. De uma forma muito breve, nós temos aqui como importância das IGs o desenvolvimento econômico, social e cultural, a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, preservação da cultura e patrimônio histórico, o empreendedorismo e cooperativismo que gera trabalho e renda. Por isso, quando o deputado Danilo Campetti nos visitou, nós ficamos muito felizes por ter uma voz no parlamento para brigar por esse reconhecimento. Porque o nosso governador Tarcísio, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem valorizado muito a indústria, os produtores, mas nós precisamos de mecanismos legais para que nós possamos buscar fomento, para que nós tenhamos incentivo através de políticas públicas, inclusive envolvendo atores fundamentais como o SEBRAE, como as universidades aqui de São Paulo, os institutos, o SENAI, entre outros. Então, existe todo um ecossistema que se beneficia através das indicações geográficas. Eu destaquei 8 diferenciais das IGs, né? Aqui, o turismo, que foi tanto falado, mas também a internacionalização, o comércio exterior, incentivo à inovação, pesquisa e extensão. E uma questão muito importante para nós, o reconhecimento do propósito. Nós ouvimos aqui o meu diretor, Samir Nakad, falando do orgulho da indústria de Birigui. Por trás desse selo existe uma história. Por trás desse selo existem gerações de trabalho para que nós tenhamos esse reconhecimento. E também pensando em comércio exterior, nós sonhamos com o dia que o consumidor chegue no mercado e diga: eu quero esse calçado porque ele tem o selo de indicação de procedência. Porque eu sei que é um produto confiável, eu sei que é um produto de qualidade, e eu sei que é um produto que respeita a força de trabalho, o meio ambiente. Então, nós temos aqui diferenciais importantíssimos para desenvolvimento econômico e, principalmente, desenvolvimento social. Quantos produtores começaram pequenos, mas, através do trabalho honesto, conseguiram o reconhecimento? As indicações de procedência são essa validação desse trabalho, e o desenvolvimento se torna geração de emprego e renda. Iniciativas legislativas. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil e encontramos 2 leis, na verdade, uma lei estadual e um decreto estadual também, a lei estadual do Pará e o decreto no Maranhão, que visam fomentar, incentivar as indicações geográficas. E especialmente através das secretarias, e aqui eu destaco não apenas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, porque muitas indicações geográficas são do agro. Então, nós podemos ter uma articulação entre secretarias através de editais específicos, linhas de crédito específicas, e você desenvolve, desde o microcrédito até créditos mais expressivos, aquele desenvolvimento tão esperado por essas indicações geográficas. No âmbito federal, o Brasil também caminha para um projeto de lei do deputado Alberto Fraga, está em tramitação no Congresso Nacional. É natural que passe pelas comissões, né, que são em decorrência do processo legislativo, mas muito em breve devemos ter uma lei federal também reforçando a importância das indicações geográficas. E na pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer, fiquei muito feliz quando eu encontrei um acordo internacional no âmbito do Mercosul, que já está na mesa do senhor presidente da República, já foi aprovado pelo Congresso Nacional e aguarda a promulgação do chefe do Executivo. O que demonstra que nós não estamos falando apenas de uma lei estadual. É uma lei estadual que vai ser reforçada por uma lei federal, que é reforçada por um acordo internacional no Mercosul, além de outros tratados internacionais que também tratam dessa matéria. Diante disso, analisando a lei estadual de referência, chegando ao final da minha exposição,
Nós observamos, então, não vou tomar o tempo dos senhores com o texto da lei, né? Mas entregaremos ao deputado um primeiro projeto para que ele possa apreciar com a sua assessoria jurídica, e que, inclusive, é um projeto que tem sido construído junto com o Fórum Estadual, ouvindo todos os atores, né? E nós observamos, então, que o que essa lei estadual busca é criar um programa. E esse programa ele tem objetivos e ações prioritárias. Nós brincamos que uma infeliz notícia mostra o sucesso da indicação geográfica. Como assim? Quando nós temos uma falsificação. Sim ou não? Então o produto é tão bom que ele está sendo falsificado. É uma notícia triste, mas mostra o sucesso daquele produto. Mas a bem da verdade é que nós precisamos ter mecanismos de combater a falsificação. Nós temos que ter mecanismos institucionais para excluir a informalidade e trazer essas pessoas para o selo regular. Então nós temos ações prioritárias, princípios e diretrizes. A lei estadual prevê a composição de um conselho, nós temos discutido com o fórum o melhor formato, né, para essa ideia. E, por fim, as disposições finais. Coloquei aqui os objetivos do programa, mas em decorrência do horário, depois nós podemos ceder esse material para que todos tenham acesso, né? Mas desde o desenvolvimento sustentável, ações necessárias para o desenvolvimento de produtos, combater falsas indicações, estimular a eficiência extrativa, produtiva, enfim, a comercialização. Tem vários objetivos aqui que são colocados, né? Projetos e programas voltados à pesquisa e extensão. Eu sou professor universitário, conheço a importância da universidade. Nós precisamos ter esse intercâmbio do produtor com a pesquisa de ponta. São Paulo tem a referência da FAPESP, mas nós também temos a Embrapa. Então nós precisamos criar um ecossistema que valorize as indicações. Às vezes, nessa economia do conhecimento que vivemos, uma ideia pode mudar uma cidade. A importância do Instituto Federal, das universidades públicas de São Paulo, que são universidades de ponta. E isso, então, trazendo esse intercâmbio cultural, científico, acadêmico e também de pesquisa. Bom, sobre as ações prioritárias também existem aqui os objetivos, né? E avançando para o final, nós colocamos algumas possibilidades de atuação para pensar na questão prática. Por que essa lei é tão importante? O que ela pode nos oferecer? Colocamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como uma primeira referência, mas eu acredito que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado também precisa estar presente. Temos a possibilidade, então, da publicação dos editais de fomento, foi muito bem colocado aqui, né? Os editais envolvendo os CPLs, os APLs aqui do nosso Estado. Articulação com outras secretarias, articulação com universidades, FATECs, ETECs, entidades do terceiro setor como o SEBRAE, o SENAI, institutos de pesquisa como a FAPESP e a Embrapa, e também uma questão fundamental para nós, porque o produtor sabe da importância disso, a discussão de benefícios fiscais, a parte tributária, especialmente para o pequeno produtor. É possível que nós tenhamos essa discussão para criar um ambiente de negócio mais favorável. Com isso, senhores, eu agradeço muito a atenção de todos. E eu quero mais uma vez reforçar o meu agradecimento ao deputado Danilo Campetti, mas também todos os deputados que estão nesta casa, que trouxeram seus representantes, né, para prestigiar esse evento, porque eu penso que essa é uma conquista coletiva do povo de São Paulo, que gere riqueza, que gere desenvolvimento social e que nós tenhamos a dignidade humana valorizada através do setor produtivo. Muito obrigado a todos. Só convido o Francisco, por gentileza, para entregar junto comigo o projeto de lei ao deputado Danilo Campetti. Muito obrigada. Neste momento,
convido o jornalista especialista em marketing territorial, Rogério Ruschel, para ministrar a palestra Certificação e Credibilidade, porque a origem agrega valor econômico e cultural ao produto, gerando reconhecimento e visibilidade para o Estado. Alô, boa tarde. Deve ter sobrado 13 minutos. Então, a gente vai... Onde é que eu enxergo? Tá. Boa noite para todos. Cara, hoje é um dia absurdamente diferenciado. Vou dizer por quê. O Estado de São Paulo tem 8 IGs. Eu sou gaúcho, posso falar. 8 IGs. Minas Gerais tem 21. Rio Grande do Paraná tem 18, 16? 16. 16? 16. Depois vem o Rio Grande do Sul. Como é que pode um Estado que tem na sua governança um trator, que é o nosso governador, que eu acabo de saber que cresceu 3% nesse período que recém começou, como é que pode ter só 8 IGs? O Francisco e a turma do Fórum estão pegando pesado para mudar este cenário. Tá? Lá em Birigui, estivemos juntos com um rapaz lá do INPE, que está estudando como mexer. Cara, não dá para ser assim, entende? Não dá para ser assim. Não pode. Tem que ser muito melhor do que isso. E eu fico feliz porque eu estou vendo aqui o seguinte, estou vendo o SEBRAE, estou vendo o INPE, que está se esforçando para ampliar a velocidade de leitura e entendimento. Eu estou vendo o SEBRAE, é isso? O SEBRAE está criando IGs no Brasil inteiro e no Estado de São Paulo como uma política organizada. Eu estou vendo um deputado que tomou a bandeira e vai fazer mudança porque a gente não tinha voz legislativa. Agora nós temos. Eu estou vendo aqui um depoimento de um empresário comovente. O depoimento dele foi comovente. Depoimento de um adolescente. Não é? De um adolescente, não é? Tá. Aí eu estou vendo o Francisco aqui, que está trabalhando para burro com a vontade de fazer as coisas, e acabo de ver uma proposta de política pública absolutamente racional. Me parece que São Paulo tem que correr, tem que correr, tem que correr. Cara, não podemos ficar para trás. Tudo que foi dito aqui, eu vou ter que ser muito rápido aqui, porque todo mundo já disse as coisas mais importantes. Eu vou focar em uma coisa, que a Camila foi a primeira a levantar. De todas as características positivas da IG que nós ouvimos aqui, tem algumas coisas que são dificuldades que nós temos que mudar. A primeira é a divulgação, que nós já vimos aqui, todo mundo falando sobre isso. Sabe o que acontece? As pessoas não conhecem, não sabem por que um produto, como disse, o storytelling do Francisco é fantástico, é o que eu escrevo nos meus canais. Um tecido de não sei o que com prato de não sei o que, é isto mesmo que é. Na verdade, as palavras pertencimento, orgulho, que eu ouvi aqui, saber fazer, é o que nós precisamos botar para o cenário da frente. Eu vou passar rapidamente aqui, eu não sei o que eu fiz, alguma coisa, something. Tudo que a gente faz na vida econômica o principal recurso de uma comunidade é o patrimônio. Não tem outro. Né? Por mais pobre que seja o município, ele tem recursos que são patrimônio dele, naturais, culturais, infraestrutura, intelectuais e sociais. Estes patrimônios geram uma identidade. Franca é diferente de Birigui. Aliás, Birigui é diferente de tudo, porque a cada 500 metros tem uma estátua na rua com um sapato, uma coisa fantástica que eu publiquei. Obrigado, Silvia. Que eu publiquei, que está muita gente vendo, mas que coisa doida em Birigui. É assim, mas nos orgulhamos de Birigui. Esta é a diferença. O que o Brasil está precisando neste momento é muita coisa, mas uma delas é orgulho.
orgulhe-se, né? Esta terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Então, aí a Camila levantou, mas as pessoas não conhecem, nós precisamos divulgar. Certamente, nós precisamos. Então, patrimônio gera identidade e uma identidade pode gerar um produto. Fernando, como é que eu troco aqui para não cair de novo? Aqui? Perfeito. Nós temos 2 milhões de pessoas em 44 cidades ligadas a 8 produtos com IG. É pouco? É pouco. Nós temos 600 e tantos municípios. Cacilda Becker, vamos fazer mais. Tá? Nós temos 50... isso aqui foi o Francisco, numa entrevista que ele me concedeu, que eu publiquei no meu blog lá em Vino Viagens, ele diz o seguinte, que a gente tem pelo menos 50 produtos com potencial no estado de São Paulo, e entre os 25 que estão mais próximos de análise, morango de Atibaia, Jarinu, ostras de Cananéia, linguiça de Bragança já só que não sabe. Ela não sabe. Todo mundo, as pessoas... Cara, tem uma festa em Bragança Paulista, 300 mil pessoas vão comer linguiça. Não é legal? Meu presidente, tudo bem? Aquele homem tem um depoimento sobre como que tramitou, 12 anos de tramitação para aprovar a uva. Fantástica a história. Bom, e aí vai linguiça, cambuci, artesanato, e olha, não é só comida, é artesanato. Manutenção aeronáutica de Sorocaba, que coisa doida, que coisa maravilhosa, que saber fazer que nós temos, figo roxo de Valinho, enfim. Tá? Flores de Olambra, já e não sabe também, ainda não tem, né? Bom, alguém já disse, todo produto nasce pequeno e local, mas ele pode ser global, ou em volume ou em quantidade. O queijo Gruyère é pequeno, é uma cidade, é um vilarejo, tem, sei lá, 1.800 moradores, são 36 produtores no vilarejo de 1.800 moradores, exportam para 86 países, recebem mais de 2 milhões de turistas por ano, não querem aumentar o volume de produção, não interessa. Está legal assim. Sabe por quê? Porque isto that's life, é viver. A gente aqui corre feito uns alucinados, tá certo? E às vezes esquece de viver. E, na outra ponta, um exemplo brasileiro, o café Cerrado Mineiro é grande. Território de produção certificada do café Cerrado Mineiro inclui 55 municípios, mas ele é local, porque ele tem uma denominação de origem. E são aproximadamente 4.500 produtores que têm o mesmo princípio, o mesmo manual, a mesma referência, o mesmo compromisso. Estão trabalhando com uma outra palavra dita aqui, que tem que ser colocada em todas as palestras: união. União. Empresário que olha para o seu amigo e acha que ele é um concorrente, ele não entendeu o que está acontecendo. O inimigo é aquele cara de zoinho puxado. Não é o concorrente dele, não é o vizinho dele. Tá? Birigui tem uma coisa fantástica, presidente, eu estou ali. Birigui, 99,9% dos empresários de Birigui são brasileiros e biriguenses. Cara, isso dá uma capacidade de reação, de união fantástica. Não é um investidor estrangeiro que resolve ir embora depois da manhã. A gente não considera. Mas de quanto é o valor que nós estamos falando de um produto? Bom, a União Europeia tem um estudo que diz que o mesmo produto com uma IG, com uma certificação, comparada a um similar sem IG, a valorização pode ser até de 270%. No Brasil, um estudo do Sebrae fala em até 60%. Tudo isto está moving on, está andando, está crescendo, está mudando. E quem é que garante isso do ponto de vista de marketing? O meu papel é marketing e comunicação. Tá? Philip Kotler, que é um cidadão que vocês já devem ter ouvido falar, o John Quelch, coitado desse John Quelch, ele é apenas o reitor, o reitor de Harvard Business School, que acaba de perder 2 bilhões com o seu Trump,
Mas, enfim, é uma escola que gerou uma geração, 2 gerações inteiras de lideranças corporativas mundiais. Ele diz assim, ó, daquele livrinho ali, ó, amarelo, todos os negócios são locais. Ele diz o seguinte, para ser global, um produto primeiro precisa ser local. Todos os negócios são locais. É um absurdo a colocação dele, deputado, porque ele está mostrando o valor do saber fazer, o terroir, enfim. E eu também digo isso naquele meu livrinho que está ali, ó, chamado Valor Global do Produto Local, no qual eu proponho a utilização dessa indicação de território como uma estratégia de marketing. Tem que botar o marketing para dentro. Os nossos produtores, especialmente os pequenos da agricultura familiar, não pensam mercadologicamente. Eles, né? Não precisa te preocupar que a gente vai comprar para botar na coisa. Bom, e qual é a base de marketing que diz isso? O marketing do produto global, o produto global é aquela pasta de dente, o automóvel, aquilo que tu vai no supermercado e compra, tá? Unilever. Os diferenciais de um produto global estão relacionados à constituição dele, a matéria-prima, o formato, a cor, o aroma, o tamanho, a embalagem e a marca. Né? Nenhuma mãe de classe média vai botar na boca do filho um produto que ela não conhece. Ok? Agora, se for Nestlé, eu compro. Nem sabe o que tem lá dentro, porque ela não olha, mas ela sabe. A produção de um produto global é em escala e não tem identidade, porque o mesmo produto, a receita tem que ser produzida aqui na Turquia, na Arábia Saudita, em Portugal, em tudo que é lugar. O cara não sabe o que ele está produzindo, ele não pode mudar a receita. Quando eu dava aula lá no pós-graduação da SPM, eu perguntava, o que você quer ser? Eu quero ser gerente de marketing da Unilever, da Johnson & Johnson. E o cara não faz ideia de que, quando ele sentar naquela cadeira, ele não vai poder criar nada, ele vai seguir o manual que vão mandar para ele escrito em inglês. Ninguém é louco de mexer nas coisas globais. O posicionamento do produto é baseado nos valores da marca, que são externos, porque você cria ele. Este é a melhor água que tem. Não é o que está dentro, é o que está colado nela. Tá? E o marketing existe para defender a marca contra similares, cópias e clones. O cara passa 90% da verba de marketing para defender o produto dele. Agora, o produto local, o eixo é a identidade. Os diferenciais de um produto local estão relacionados ao patrimônio dele, como o terroir, solo, clima, chuva, tempo, né? E história, a cultura comunitária, saber fazer, a tecnologia empregada, a inovação empregada. A produção é artesanal ou industrial de base local. Não é um investidor estrangeiro que chega na cidade e para trazer o produto dele. Isso é um produto global. O lucro está na agregação de valor ao que é exclusivo. Não está na marca ainda. Tá? O posicionamento é baseado na identidade. Este é o meu, só tem aqui. E o marketing é feito para valorizar a exclusividade e agregar valor à origem. Então, aí aparece uma outra benefício das IGs que não foi lembrado aqui, que é o seguinte, a possibilidade de interessar a geração que está vindo aí, tipo a geração Z, que ninguém sabe como administrar direito, do cara não querer ir embora, ele querer ficar onde ele nasceu. Sabe por quê? Porque ele pode trabalhar agora com internet, ele pode trabalhar com uma coisa fresh, uma coisa bacana, e não aquelas coisas velhas que o pai dele fazia. Entende? Ele pode inovar, ele pode pensar grande, porque ele tem algo a construir. Ele deixa um legado em casa. Então, por que ele vai vir? Claro que ele vai vir para São Paulo para estudar, mas ele pode querer ir e voltar.
E quais são os benefícios para os produtores que pegam a bandeira? Então, valoriza a propriedade, além de outros que já falaram aqui, valoriza a propriedade rural, compartilha despesas, porque se trabalharem juntos, como vocês estão fazendo em Franca, em tudo que é lugar que vocês estão organizados em torno de uma bandeira chamada IG, é possível compartilhar despesa com gestão, promoção e divulgação, embora não estejam fazendo. Não estão fazendo. Por quê? Porque cada um olha o seu umbigo e vai em frente. E deveriam estar trabalhando. Eu estive lá em Birigui e pude conversar com empresários e o pessoal do marketing. Já eu sabia que ia dizer isso. Atrai fornecedores, distribuidores e investidores, melhora a eficiência de operação das cadeias produtivas locais, estimula a organização, valoriza a atividade, atrai e retém. Benefícios para a comunidade, gera emprego, ocupação, renda e gera impostos. Aumenta a autoestima coletiva, preserva a biodiversidade, porque ninguém vai destruir aquilo do qual ele ganha dinheiro. Ok? A não ser que você seja um estrangeiro que vai lá e não quer nem saber. Quero detonar tudo. Né? Preserva a biodiversidade, constrói e valoriza a cultura local, e bororó, que eu tenho que fugir. E existem diferenças... Atenção, se tiver alguém de marketing aqui, presta atenção nesse slide. Tem benefícios também de gestão de marketing, de branding. Quem falou em branding aí? Primeiro, se o meu produto é um pouco diferente do outro, eu evito a comparação direta de preço. O meu produto não solta as tiras. Lembra né? A sandália havaiana, que era uma coisa chulepa, foi transformada num produto de exportação global, sem perder a identidade. Né? Ele dizia, não solta as tiras. Era um diferencial que ele tinha. Cria produto sem concorrência inicial. É o único produto, é o único calçado infantil com certificação do Brasil e do mundo, talvez. Tá? Ganha espaço e visibilidade em rede social. Sabe por quê? Porque ele é diferente. Se ele fizer o storytelling que o Francisco lembrou aqui, ele tem uma história para contar. O garçom vai contar a história e o cara, puxa vida, é mesmo isso aqui? Tem a história, eu adoro contar a história. Tem as histórias dos índios Saterê Mauê, que tem um café no Alto Xingu, que tem uma certificação. É uma história maravilhosa. Sabe por que o café deles tem uma certificação? Porque o café deles contém a alma da nação, Saterê Mauê. É um absurdo. Qual é o produto que vai poder competir com um Guaraná do Alto Xingu, que contém a alma do teu avô? Não tem como. Não tem como competir. Sabe por onde é que ele é vendido? Por uma empresa francesa que vende na Alemanha um potinho desse tamanhozinho assim, 80 euros. Enriquece o portfólio, oferta, valor, um monte de coisa aqui que eu não vou poder ler, porque senão ela vem com outro canal de novo. E como é que a gente pode fazer? Além da legislação, além de liderar uma mobilização, porque São Paulo não pode ser atrás dos outros. Cara, tem que fazer marketing, tem que divulgar o benefício, a vantagem, aproximar o produto do consumidor, valorizar o diferencial, falar, mostrar. O tempo todo, nós temos que falar cada vez mais. Aqui, o Grupo Pão de Açúcar tem um projeto que só tem produto com identidade. A Sadia, que é o maior produtor mundial de frango, o que ela faz? Ela tem um frango chamado Bio, Série Origens. Ele tem um QR Code, você põe assim o celular no QR Code, você sabe o endereço do frango, onde ele foi produzido. E é lá em não sei o que do Rio Verde, lá no Mato Grosso. Esse cara, isso aí, não sei o que do Rio Verde. Esses caras não precisavam fazer isso porque não vai dar lucro. Ele ganha dinheiro mesmo exportando frango às toneladas. Tá? A Ambev, a maior cervejaria do planeta,
O que ela faz? Ela inventou uma cerveja de mandioca. É mandioca que fala aqui? Mandioca. Mandioca como matéria-prima da agricultura familiar e vende apenas só regionalmente. Tá? Três Corações, o maior produtor brasileiro de café, criou uma linha de café rituais especiais. Tudo para diferenciar e agregar valor. Não vi nada. Agora, o que agrega valor também, vou terminar, associar produtos ao turismo e à economia criativa gera valor para o turismo. É isso que eu quero lembrar. Olha ali, ó, lavandário. Ali, ó, está vendo três patrimônios da França. Né? É aquela florzinha que se chama lavandário, né? Lavandário. Os caras começaram a falar, aí ficou bacana, criou turismo, virou atração turística, aí foi copiado, aí eles fizeram outro diferencial, fizeram desfile de moda, tomando vinho francês, e, nesta região, vinho rosé. Outro, peguei como exemplo, uma cidade muito pobre de Portugal, mas está cheio na Europa. Isso aqui é o seguinte, o cara só tem ovelha, só. O único patrimônio dele é ovelha. Sabe o que ele faz? Ele está ganhando dinheiro com o turista, o cara vai a experiência dele de pastor por um dia. Se você olhar, não dá para ver. Na frente ali das ovelhas tem 2 pastores, e lá atrás tem um monte de turista. O cara tira foto, põe no Instagram, entendeu? Já vou parar. Aí, benefício para o turismo tem, cria atrações exclusivas, valor exclusivo, experiência. Lá no queijo, lá nos nossos amigos do queijo, lá do Irã, as pessoas visitam o queijo, visitam as queijarias, né, compram o queijo, e sabe o que eles estão fazendo? Se inscrevem em cursos por internet para fazer queijo em Belo Horizonte. Ele jamais vai fazer, mas ele quer ver como é que faz. Vou cortar. E aí acabou, ó, já me cortaram. Tá bom, é isso. Obrigada, professor. Bom, agora, com a palavra, o deputado Danilo Campetti. Obrigado, professor. Bom, reiterando os cumprimentos a toda a mesa, às senhoras e senhores que aqui estiveram. Eu fui bem rápido no meu comentário inicial, porque eu queria mesmo dar espaço aos especialistas, né? Mas não poderia deixar de agradecer aqui a Sílvia, do SIMB, que me abriu as portas, o Leandro, que é o ex-prefeito de Birigui, meu amigo Leandro Mafez, que me levou até o SIMB. Em 2 oportunidades, na segunda oportunidade eu tive o privilégio de assistir a palestra inteira, viu, professor? Desculpe o tempo aqui, mas eu tive esse privilégio de assistir a palestra toda, e eu sei o quão relevante é o tema para o nosso Estado, para a nossa sociedade. Nós aqui, pode parecer meio romântico, eu vou falar, mas nós aqui transformamos sonhos, ideias, em normas gerais e abstratas, também conhecidas como leis. Esse é o nosso trabalho. O trabalho é abrir também o debate público para temas relevantes e importantes. É o que nós estamos fazendo agora, com a presença dos assessores, dos colegas que estão aqui, acredito que do deputado Itamar, da deputada Graciela, da delegada Graciela, e também do Lucas Bove. Esqueci de alguém? Mais algum colega que esteve aqui? E são todos deputados que comungam do nosso pensamento, da frente do empreendedorismo aqui, essa frente que representa a pujança do nosso Estado, a frente que representa um modelo de gestão inovadora que o governador Tarcísio implementou aqui no Estado de São Paulo, que conta muito com o terceiro setor, com o SEBRAE, com o Fiesp, e esse apoio é imprescindível, porque, na nossa concepção, o Estado ele deve ser mínimo, o Estado ele deve respaldar, ele deve fomentar o empreendedorismo, porque são os empreendedores que promovem o desenvolvimento econômico do Estado. E se o Estado não atrapalhar, já ajuda muito.
Então, no nosso caso aqui, né, em especial na minha posição aqui de deputado, eu fico muito feliz de receber, doutor Moacir, essa minuta, essa proposta, e saber que já há um precedente aos estados, viu, doutor Francisco? Porque, para nós, é muito importante ter esse direito comparado, essa referência em outro estado, para que a gente possa dar andamento aqui. O nosso trabalho vai ser o quê? Parametrizar o que tem aqui dentro da nossa competência estadual e para poder seguir o processo legislativo, para que a gente conclua o processo legislativo e transforme essa ideia numa política pública, numa lei estadual. Obviamente que nós temos que trabalhar questões de iniciativa para não cometermos erros, Silvia, né? E, de repente, o projeto tão bom, por uma questão formal, é barrado. Nós vamos fazer essa parametrização e a minha equipe, a quem eu agradeço aqui, minha assessoria jurídica, todo o meu gabinete, que eu cumprimento aqui na pessoa do Maurício, meu chefe de gabinete, agradecendo pela realização, Sueli, do evento aqui. Muito obrigado pela prestatividade de vocês. O nosso trabalho é esse, né? A partir do momento que a gente tem o Estado legitimando essa demanda, legitimando esse pedido da população, esse pedido de uma classe que é tão importante para nós, que é a classe empreendedora, eu acredito que todos passam a ganhar, né, Nelson? E o Nelson, parceiro, aqui de longa data já, está empenhado, me mostrou, juntamente aqui com o doutor Samir, alguns potenciais, o que me causou muita preocupação, tá? Porque eu sou da área de segurança, e o doutor Samir estava falando assim, poxa, tem os ovos lá de baixo. Eu fico pensando no esquema de segurança que nós vamos ter que fazer com o preço do ovo, para a gente poder fazer uma festa do ovo lá embaixo agora. Da mesma forma o café, né? O café nos supermercados hoje estão atrás das grades, né? A gente vê isso daí, então... Mas, brincadeiras à parte, os senhores e senhoras vão ter todo o meu empenho nesse sentido. Realmente a gente vai abraçar, como a gente diz aqui, abraçar a causa, viu, Leandro? E viu, Silvia? A gente vai trabalhar para que tudo que possa ser feito no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o maior parlamento estadual da América Latina, são 46 milhões de vidas de brasileiros que nós representamos aqui, que isso possa tramitar o mais rápido possível e que a gente possa, seguindo o processo legislativo, dar a resposta que a Assembleia tem que dar para a sociedade também neste caso. Então, eu agradeço novamente a presença de todos aqui, uma honra recebê-los, uma honra estar aqui com essa mesa composta. Obrigado pelo INPE também, que esteve presente. E, da minha parte, é isso. Que Deus abençoe a todos. Continue contando com o meu trabalho legislativo aqui. Vou levar também para frente do empreendedorismo a proposta. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso nesse pleito. Que Deus abençoe e muito obrigado pela presença.